Seja bem-vinda e bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Design de Serviços Públicos Digitais. Como vocês me conhecem, eu sou Gustavo Maia e vou fazer um papel meio de host aqui, introduzindo cada um dos nossos professores que vão vir nessas 5 aulas. Para começar, a gente tem a introdução à digitalização de serviços públicos. A professora Rafaela é uma designer de serviços públicos aqui no Colab e tem trabalhos com vários municípios do Brasil, governos estaduais e clientes do Colab como um todo. Assiste e depois me conta o que você achou. Olá, eu sou a Rafaela, eu sou especialista em Design de Serviços Públicos aqui no Colab. Hoje, vamos mergulhar no universo da transformação digital do setor público. Ao longo desta jornada, vamos desvendar os mistérios da digitalização, entender como ela está revolucionando a maneira como serviços governamentais são prestados e descobrir como isso impacta diretamente a vida dos cidadãos. Nesta aula introdutória, vamos começar a entender o contexto em que o país se insere nessa temática. Vamos explorar o que é transformação digital e digitalização de serviços. Além disso, vamos discutir a importância da digitalização na modernização do setor público, destacando os benefícios que ela traz, como transparência, agilidade e redução de burocracia. Vamos entender os desafios iniciais que surgem ao implementar a digitalização e vamos debater maneiras de superá-los. Por fim, analisaremos exemplos de países que têm obtido sucesso na digitalização de seus serviços públicos, buscando inspiração em suas estratégias e projetos. Vem com a gente explorar esse tema e vamos começar nossa jornada rumo à compreensão e à excelência na digitalização de serviços públicos. Antes de começar a falar com vocês sobre digitalização de serviços, eu quero contextualizar como estamos inseridos nesse cenário como país. Em novembro de 2022, o Brasil alcançou um marco significativo ao ser reconhecido pelo Banco Mundial como o segundo país com maior nível de maturidade em governo digital, ficando atrás apenas da Coreia do Sul. Esse reconhecimento reflete os esforços do país, com o governo federal sendo referência nesse tema. Vários instrumentos e iniciativas têm sido criados e servido de norte com os entes federados, como, por exemplo, a Lei de Governo Digital, a Estratégia de Governo Digital e a Rede Nacional de Governo Digital, que é uma rede de colaboração com participação dos estados e municípios. Esses recursos têm sido fundamentais para promover a integração e a eficácia das iniciativas digitais em todo o país. Apesar dos avanços, é importante reconhecer que a universalização do acesso à internet ainda é um desafio não superado no Brasil. Se a gente olhar para os dados do estudo TIC Domicílios, cerca de 60 milhões de domicílios, 80% aproximadamente, possuíam o acesso à internet em 2022. E aproximadamente 149 milhões de brasileiros eram ativos na rede. O acesso ele é amplo, porém, essa realidade também coexiste com disparidades marcadas por problemas estruturais relacionados à renda, à escolaridade e localização geográfica, o que ressalta a necessidade de abordagens inclusivas e equitativas na transformação digital do país. Um estudo recente sobre percepções dos serviços digitais nas 10 maiores capitais brasileiras, promovido pela Agenda Pública, mostra que em 8 das 10 capitais pesquisadas, a preferência de acesso da população a serviços públicos é por canais digitais, o que reforça a ampla adesão dos usuários à digitalização e o progressivo enfrentamento aos obstáculos estruturais. Mas apesar dessa ampla utilização, a maior parte dos usuários estão pouco satisfeitos com os serviços públicos digitais das prefeituras. Um dos motivos da insatisfação é o grau de dificuldade em realizar procedimentos e apresentar demandas. Na maioria dos municípios pesquisados, mais de 50% da população já teve dificuldade, e outro empecilho mais recorrente é a falta de informações para a realização do serviço ou do atendimento. Ou seja, o principal obstáculo não está ligado diretamente à infraestrutura de disponibilização dos serviços digitais. E isso diz muito sobre como que a digitalização de serviços está sendo conduzida no país. Diante desse cenário complexo, é crucial explorar e compreender a digitalização de serviços públicos sob diversas perspectivas, refletindo sobre seu papel na promoção da inclusão social, na eficiência administrativa e na melhoria da qualidade da vida dos cidadãos. Então, vamos entender mais sobre transformação digital no país e como a digitalização de serviços públicos está inserida nesse contexto. Antes de abordar a digitalização de serviços públicos, eu trouxe 2 conceitos que vão ajudar a gente a entender o cenário de governo digital de uma forma mais ampla.
Primeiro, eu vou falar para vocês o que é transformação digital a partir da conceituação que o governo federal traz. Vamos lá! Transformação digital no governo significa oferecer um serviço público de qualidade, com menos gasto de tempo e dinheiro por parte do cidadão, para melhorar a vida daqueles que vivem e trabalham no país. Ela muda a maneira como os governos trabalham, ou seja, como prestam serviços, se comunicam com seus cidadãos e se organizam internamente. A forma como isso acontece é por meio de tecnologias digitais, inseridas no setor público, com o objetivo de melhorar a eficiência, inovação, experiência do usuário e os resultados. Mas a tecnologia ela é só um meio, porque precisamos também, nessa jornada, reestruturar os processos, integrar sistemas digitais e agir para uma mudança cultural a fim de aproveitar ao máximo as capacidades oferecidas pela tecnologia digital. A transformação digital, então, é um grande guarda-chuva que cobre outros conceitos, como o conceito da digitalização. Para apresentar esse outro conceito, eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação aqui comigo. Vamos imaginar um departamento de governo antes de passar por uma transformação digital. Provavelmente, a gente vai encontrar registros e mais registros dos processos internos sendo gerenciados por papéis, pessoas validando informações presencialmente nos balcões de atendimento e executando as regras que estão nas políticas públicas, nos decretos, nas portarias, e enfim os formulários em papel que muitos cidadãos e cidadãs precisariam preencher para solicitar os serviços. Em complemento a esse cenário, teríamos também diferentes departamentos em diferentes lugares da cidade, uma vez que a organização do governo ela é temática. A gente tem Secretaria da Fazenda, do Trânsito, da Assistência Social, em diferentes prédios e locais. Quando paramos para observar como que se deu a digitalização desse cenário, que é extremamente comum no país e no mundo, é como se esse mundo ele fosse digitalizado conforme os serviços foram sendo disponibilizados online, da forma como ele era. Mas isso não é bom? Você deve estar se perguntando, e eu também me perguntei quando eu estava montando essa aula. E em parte sim, é bom, e por alguns motivos. Por exemplo, pelo menos a emissão de papel ela vai diminuir ao longo do tempo. Os espaços que esses papéis ocupavam vão ser otimizados, bem como os gastos de manutenção deles, como os aluguéis de espaços físicos. A rotina dos servidores e servidoras que fazem o atendimento no balcão também passa a ser mais eficiente. E por fim, a população passa a ter um acesso mais conveniente a esses serviços, com a redução de tempo e custo de deslocamento. Mas essa estratégia, pensada em silos, ou seja, com cada departamento cuidando da sua própria transformação, traz alguns problemas. Por exemplo, há mais sistemas para o governo custear, porque cada departamento está aderindo o seu. Os dados dos cidadãos passam a ter muitas cópias, e isso também compromete a precisão e segurança dos dados. E esses sistemas, que muitas vezes não se integram, acabam por fazer parte de serviços que oferecem uma experiência fragmentada e pouco otimizada para o cidadão. Além disso, imagine digitalizar uma política pública que foi definida há muito tempo e que não foi pensada diante do contexto digital. Isso pode trazer desafios no dia a dia. Te contei tudo isso para introduzir a conceituação de digitalização de serviços, que é uma parte da transformação digital que se concentra na conversão de processos e serviços analógicos em formatos digitais para torná-los mais acessíveis e eficientes. Mas sobre a premissa de o cidadão estar no centro, de construir um governo único para um cidadão único, e não fragmentado, como vimos anteriormente. Quando o centro das decisões passa a ser a experiência do cidadão, a lógica atual de toda a prestação do serviço muito provavelmente vai mudar. E os problemas de atuação em silos também serão mitigados. Se a gente olha somente para a etimologia da palavra digitalizar, a gente pode perder de vista essa questão que é tão essencial. Essas são as bases que precisamos compreender do contexto para começar a pensar na digitalização dos serviços públicos. Como vimos, executar isso dentro do cenário complexo do nosso país, das organizações, dos problemas e dos recursos, é um verdadeiro desafio. Faz parte desse processo ir aos poucos, melhorando continuamente, mas sempre avançando na entrega de valor para os cidadãos. E também para os servidores públicos, que são peça essencial desse ecossistema. Por isso, eu te convido a falarmos um pouco mais sobre os desafios da digitalização de serviços públicos. Bom, eu já venho falando aqui sobre um grande desafio que é uma mudança de paradigma no momento em que um serviço é digitalizado.
que é passar a tomar as decisões colocando os interesses e experiência da população no centro. Mas eu queria trazer mais insumos sobre outros desafios para vocês. A gente pode abordar essa temática sobre várias óticas. Eu escolhi uma que diz respeito à gestão e organização dos governos. Vamos então explorar alguns desafios iniciais que eu vejo que são mais comuns no dia a dia. Um deles é estratégia e governança digital. A estratégia e governança digital são essenciais na transformação porque fornecem direção, coordenação e controle para os esforços de digitalização. Uma estratégia clara define os objetivos, prioridades e planos de ação, enquanto a governança estabelece as estruturas de tomada de decisão, responsabilidades e processos de monitoramento. Isso garante alinhamento entre as iniciativas digitais e os objetivos organizacionais. Minimiza também riscos, promove a colaboração e maximiza o retorno sobre o investimento em tecnologia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou um estudo que nos deu luz em relação a esses desafios. O estudo é sobre tendências na transformação digital em governos estaduais e no Distrito Federal e foi feito em 2020. Eu destaquei 4 aspectos importantes também pensando na realidade que eu tenho visto nos municípios. Um deles é a existência de um órgão central responsável pela elaboração das estratégias de transformação digital. Nesse quesito, o dado é otimista, com 23% dos estados que não possuíam esse órgão. Em relação à estratégia de governo digital, 60% dos estados não contavam com a estratégia. Já os planos setoriais, como saúde e educação, 65% dos estados não tinham esses planos. Em relação a equipes digitais, metade dos governos contava com um cargo específico de alta liderança. Já 9 dos 10 estados de maior população contavam com equipes com menos de 30 pessoas alocadas nos órgãos responsáveis pela definição de estratégia. Esses são alguns aspectos que estruturam todo o processo de transformação, com um recorte específico dos estados. E aqui eu vou fazer uma provocação para vocês. Como que vocês acham que essa realidade se reflete nos municípios? Agora vamos falar sobre resistência à mudança. Um dos maiores desafios enfrentados ao implementar a digitalização por parte dos funcionários públicos e da própria população é essa resistência. Muitas vezes, as pessoas estão acostumadas com processos tradicionais e podem resistir à adoção de novas práticas de trabalho, ou sentem suas funções ameaçadas e resistem a novas tecnologias. Para lidar com essas mudanças, as lideranças possuem um papel crucial, porque elas são exemplos e inspiram as pessoas. Além disso, focar esforços na capacitação dos servidores é relevante, principalmente para que se criem novas competências e habilidades e para trabalhar a mudança da mentalidade. Já em projetos específicos, identificar os perfis mais engajados e inovadores pode ser a chave para destravar algumas etapas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a resistência à mudança com foco no cidadão lá na aula 4. Vale a pena conferir. E por último, silos organizacionais. Como falamos anteriormente, muitos departamentos do governo operam de formas isoladas, com uma comunicação limitada, falta de integração entre sistemas e diversos sistemas tecnológicos que muitas vezes servem a um propósito comum. Para lidar com essa questão, é essencial que existam espaços formais e até informais que promovam a colaboração. As lideranças também precisam estar orientadas e orientar a esse fim de colaboração e focar esforços em quebrar esses silos. Claro que existem outros desafios que dizem respeito ao cidadão e ao próprio uso da tecnologia, mas eu vou te convidar também a se aprofundar neles nas próximas aulas. Fato é que ao enfrentar esses desafios iniciais com determinação e estratégias eficazes, os governos podem superar as barreiras à digitalização e colher os muitos benefícios que a transformação digital pode oferecer. É fundamental abordar esses desafios de forma proativa e principalmente colaborativa, envolvendo todas as partes interessadas e mantendo um compromisso firme com a melhoria contínua e a inovação. Agora vamos falar sobre os benefícios da digitalização e exemplos de sucesso. A digitalização desempenha um papel fundamental na modernização do setor público, proporcionando uma série de benefícios significativos que impactam diretamente a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços governamentais. Ao automatizar e simplificar os processos, a digitalização ela promove uma maior eficiência operacional, reduzindo custos e acelerando a entrega dos serviços aos cidadãos,
Por exemplo, o governo de São Paulo, ele poupou o uso de 36,5 milhões de folhas de papel ao implementar o Sistema Eletrônico de Informações. Além disso, ao tornar os serviços públicos mais acessíveis e convenientes, você também melhora a experiência do usuário, eliminando a necessidade de deslocamento físico até os órgãos governamentais e permitindo que eles acessem informações, enviem documentos e realizem transações a qualquer momento e de qualquer lugar. Isso, consequentemente, também aumenta a confiança e a satisfação dos cidadãos em relação ao governo. A solicitação do cartão de estacionamento da pessoa idosa, por exemplo, é disponibilizado na plataforma do Colab pelas cidades de Mesquita e São Gonçalo, ambas do Rio de Janeiro, e grande parte das solicitações são feitas pela própria pessoa idosa. A digitalização também promove transparência e participação social no governo, fornecendo aos cidadãos maior visibilidade sobre as atividades governamentais e facilitando o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Recentemente, a cidade de Santo André disponibilizou nas plataformas do Colab mais de 400 informações e serviços digitais, além de ter lançado uma consulta pública para que os cidadãos decidam quais serão os próximos serviços públicos a serem disponibilizados no WhatsApp. No contexto econômico, a digitalização estimula a inovação e o desenvolvimento, criando oportunidades para o setor privado e impulsionando o crescimento econômico e a competitividade global. Por fim, a digitalização permite que o governo se adapte rapidamente às demandas emergentes da sociedade, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a segurança dos cidadãos, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. E falando sobre rápida adaptação, eu trouxe aqui um exemplo que eu achei bem interessante sobre um país formado por um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico chamado Tuvalu. Esse país está sob uma forte ameaça de desaparecer por conta do aquecimento global, porque como eles estão somente a 5 metros do nível do mar, eles correm um risco de serem engolidos pela água. E eles estão se organizando para ser a primeira nação digital do mundo. E eles de fato estão colocando tudo no digital, tanto as questões mais práticas para os seus cidadãos, como os serviços públicos, até a sua cultura. Para compreendermos melhor como a digitalização de serviços públicos pode ser eficaz, vamos explorar alguns exemplos inspiradores de outros países que têm obtido sucesso nessa empreitada. Esses países têm demonstrado liderança e inovação na implementação de soluções digitais para melhorar a entrega de serviços governamentais aos cidadãos. Por isso, vale ficar de olho para entender as tendências e boas práticas. Vou destacar para vocês 3 exemplos. O primeiro é da Estônia, que é conhecida como uma das nações mais avançadas digitalmente do mundo. A Estônia ela é frequentemente citada como um exemplo de excelência na digitalização de serviços públicos. O país implementou o programa e-Estônia, que oferece uma ampla gama de serviços online para os seus cidadãos, incluindo registro civil, declaração de impostos, votação eletrônica e assinatura digital. Um dos destaques do sistema estoniano é o cartão de identidade digital, que permite aos cidadãos acessar serviços governamentais de forma segura e conveniente. Um outro exemplo é o Reino Unido, que tem investido significativamente na digitalização, visando melhorar a experiência do usuário. Eles possuem o Gov.uk, que é um portal centralizado que oferece mais de 2.000 serviços do governo em um único local, simplificando o acesso dos cidadãos a uma variedade de serviços, desde a renovação de passaporte até a solicitação de benefícios sociais. Além disso, o governo britânico adotou o uso de chatbots e inteligência artificial para fornecer suporte e informação aos cidadãos de forma rápida e eficaz. E por último, a Coreia do Sul, que é um outro exemplo de como a digitalização tem transformado a prestação de serviços. O país lançou o programa Smart Government, que visa modernizar e digitalizar todos os aspectos do governo. Isso inclui o uso de tecnologias como inteligência artificial, Big Data, IoT, que é a internet das coisas, para melhorar a experiência e a eficiência dos serviços públicos e promover uma transparência e uma maior participação dos cidadãos. Além disso, a Coreia do Sul ela tem sido elogiada por sua abordagem integrada à digitalização, que envolve parcerias entre governo, setor privado e a sociedade. Essas experiências são exemplos para buscarmos mais conhecimento, inspiração e boas práticas para implementar a digitalização em larga escala no nosso país. Claro, sempre com bom senso e com criticidade e fazendo o recorte necessário de acordo com a realidade local. E aí, gostou do nosso papo? Fique ligado que amanhã tem mais.